Acho que tem que partir do ponto que todo mundo pensa o que não é, por conta da história da humanidade. Tipo, pensa aí que é uma técnica que tem mais de 5.000 anos, e que durante esses 5.000 anos, muita coisa foi acontecendo pelo mundo, e cada vez que tinha uma guerra, por exemplo, a meditação ela era absorvida por uma tradição diferente. E aí o que acontece? Hoje, quando fala de meditação, muita gente pensa em abracinho em árvore. Ai, vou meditar. Muitas pessoas têm até um preconceito, que falam, ai, não tenho paciência para essas coisas. Muita gente fala, Exato. É muito normal. Principalmente quem é acelerado como eu. E aí, só que depende muito da técnica que vai utilizar e de qual é a linguagem que você está aprendendo sobre aquilo. Mas o grande ponto é, imagine aí, esses séculos de história acontecendo, cada cultura que foi absorvendo a meditação foi dando àquela linguagem a sua própria tradição. Então, uns mais místicos, outros mais religiosos. E aí, hoje, o que as pessoas acham que é meditação está envolvido por essa roupagem, entende? Então, a pessoa já pensa no abracinho em árvore, que não tem nada, nenhum problema. Adoro árvore, tenho várias em casa. Eu adoro abraço. Inclusive, é uma troca de energia maravilhosa, gente, né? Pô, abraçar a natureza lindo, e estar em conexão com a natureza. Mas o grande ponto é que se limita a percepção de muita gente, isso limita a percepção de muita gente sobre o que verdadeiramente é, entende? Então, eu nesses últimos anos, eu tenho aprendido e treinado a desmistificar da melhor forma possível. Foi assim que eu aprendi, foi assim que eu sei ensinar. Então, dando uma simplicidade da melhor forma possível, da maior forma possível. Então, meditação parte do ponto que é um conceito, se fosse falar difícil, seria Chitta Vritti Nirodha, que seria suprimir... Isso não é difícil, isso é xingar alguém. Em sânscrito. Eu nem sei o que ele falou. Em sânscrito. Chitta Vritti Nirodha. Então, Vitre é esse janela. Janela é de vitre. Que é... É isso? É isso mesmo. É vitre? Não. Gente, eu falo sânscrito. Vai, desculpa. Que é suprimir a instabilidade da própria consciência, que é concentrar a mente num nível que a consciência se aquieta, a mente se aquieta e a consciência ali, ela tipo... fica mais lúcida e acordada, né? Simplificando ao máximo. O subconsciente, você diz, ele aparece em evidência ali na meditação? Não, quando a gente fala, por exemplo, a psicologia pensa no subconsciente, no inconsciente e no consciente. A meditação, nesse caso, ela pensa como a mente de um ponto e a consciência por completo no outro. Tá. E aí essa mente vai, tipo, tomando mais consciência dessa consciência que é a essência do ser humano. Sim, muitas pessoas falam sobre o despertar da consciência, seria... Que a gente vive, assim, fora um pouco da nossa... Muito longe da nossa... Muitas pessoas, né, não vivem, assim, conectado com a sua essência. Acho que essa é a busca de todo ser humano, individualmente, né? Tipo, é um processo de... Eu acho... Nós estamos aqui para isso, né? Para você conhecer a sua própria consciência, a sua própria essência, né? A meta da meditação, ela é essa, né? É uma parada que a gente chama de da pele para dentro. Acontece quando eu olho para dentro e quando eu aquieto a minha mente, o meu emocional e o meu mental. O meu físico, o meu emocional e o meu mental. Quando eu aquieto e eu vou para dentro, aí eu vou conhecer ali uma forma de funcionamento do meu equipamento interno. Se a gente pensar em escadas, assim, numa escada, degraus de uma escadaria, tipo, cada degrau é como uma parte de mim funciona. Então, um é mais físico, né? O meu físico está aqui, mas se eu der um chute no seu joelho, você vai sentir dor e vai talvez ficar emocionado e vai ficar com raiva de mim. Sim. Faz na Fê, vamos testar. E aí vem emoções. E assim também vem as ideias o tempo inteiro. Então são degraus. Cada degrau é uma forma que a minha consciência se manifesta. E aí a meditação tem a proposta de ir te ensinando como funcionam essas paradas. Como funciona o físico, como funciona o emocional, como funciona o mental. E aí tem a parte mais profunda, que é quais são os meus medos, quais são as minhas sombras. Mas colocando na meditação, uma vez eu estava dando aula para a Fê, nossa, lembrei de eu te falando sobre isso. Eu falei para ela o seguinte, que a meditação, dependendo da forma que é vista, ela tem a intenção de meter o pé na porta, que é mais ou menos assim. Me perdoem todos que estiverem ouvindo, psicólogos, não é nenhum preconceito, é apenas uma figura de linguagem. A intenção não é ficar buscando o que me construiu, mas desconstruir as minhas memórias nesse sentido, para eu focar no presente. Ai, desculpa, gente. Tá na hora mesmo. Você pode se retirar, por gentileza, mocinha? Aqui não. Desculpa.
Ô, Ti, mas aproveitando que a Dredd estragou, né, o programa. Agora... Estraguei. Meu raciocínio foi cortado ao meio. Vamos desconstruir. Mentira, amiga. Um medo, é um medo mesmo que eu tenho. Não sei se vocês passam por isso ou quem está assistindo. Eu gosto muito de meditar. Perfeito. Né? E eu gosto da meditação guiada. Ok. E às vezes eu vou lá no YouTube e caço alguma lá para fazer. Ok. Tem alguns que Dr. Brian Weiss, que é um já que eu gosto. Mas eu tinha medo no começo, porque eu durmo na meditação. Eu apago. Eu termino lá quando o cara tá assim, 3, 2, pode acordar. E eu, caraca, será que me violaram? Aí eu fico preocupada. Não ri não, Tia. Mas eu entendi. E aí eu fico com medo do que é dito lá. Perfeito. Duas Será coisas. que estão falando coisa que eu não quero? Acho que tem 2 pontos muito importantes do que você falou. Primeiro, sobre essa informação. Então, o que é dito é muito importante e a qualidade de quem... Esse é o grande ponto. Tecnicamente, é o que faz você buscar bons profissionais para não colocar a sua saúde mental e emocional em risco. Certo. Esse é um ponto muito importante. Mas tem um segundo, que é a diferença entre mentalizar e meditar. 90% das pessoas... Qual que é a diferença? Ó, mentalizar, mentalização. Em sânscrito é Vitromekron. manaskriya, atividade do pensamento. Manaskriya. Tipo, o pensamento ele precisa se manifestar, se movimentar para gerar imagens internas e assim criar algo. Eu movimento o pensamento conscientemente para a criação. Vocês são criativas, certamente vocês usam a mente antes de ter um projeto. Certo. Não foi na mente que começa primeiro? Sim. Só que isso tem uma técnica chamada mentalização. Muitas vezes na internet existe uma combinação. É uma das técnicas da meditação? A meditação, a forma de conhecer a mente vai te levar a treinar manaskriya para você aproveitar melhor a experiência. E aí, por exemplo, quando você vai no YouTube, tem o ponto que é maravilhoso, do lado de conteúdo positivo, mas também tem o lado que você pode pegar um hipnólogo sem formação, sem Jesus. qualidade técnica, que pode sim estimular de uma forma que ele não sabe. Eu senti uma dor no ânus. É sério, ele ri, é sério. Eu senti, formigou aquele dia. Uma pessoa séria, né? Nada. Ai. Eu falei, Ai, você viu, né? formigou meu ânus, a Dredd fez. Nossa. Maravilhoso. Ai, desculpa. Não, porque às vezes pode ter um conteúdo ali. Pode. Então, Que você não tá 100% Mas- consciente. porque eu costumo Os dois ouvir lados. antes de fazer, efetivamente. Por conta, pra saber o que a pessoa tá falando ali. Porque Sim. tem a parte aquela contagem, não sei se você trabalha com esse tipo de... Mas esse é o ponto. Então, vamos lá. Mas não- Primeiro ponto. Como assim, contagem? Então, 300, 290... Não, é. Uma Você meditação não... que você tá fazendo. Amiga, é matemática, você não vai saber fazer. vai ver a- mas pode ser um hipnólogo, entende? Pode ser muita gente, e esse é o ponto, que é o lado mais perigoso da internet numa questão mental, sabe? Tipo assim, esse é um lado que pode não ser positivo para as pessoas. Eu não conheço, não tenho como dizer sobre esse especificamente, entende? Certo. Mas eu, por exemplo, cuido disso, sim, tanto no que eu faço quanto quando eu vou produzir. Porque para o meu aluno eu tenho que cuidar desse lugar, entende? Então, esse tipo de trabalho é o que eu faço quando eu tenho que construir ali uma experiência para o aluno numa jornada interna. Então, quando falam de meditação guiada, é uma coisa, quando tem mentalização guiada, é outra. E as duas funcionam, as duas são excelentes, mas a qualidade técnica é muito, muito importante. Porque assim, você tem muito conhecimento, pode me esclarecer Só melhor vamos. o que eu vou dizer. Porque eu sou messiânica. Dentro da messiânica tem uma coisa chamada sonen, que é a mentalização. Então, é a mentalização para um objetivo X. Perfeito, mentalização. É isso aí que a gente está falando, por exemplo. Então, isso eu entendo, isso eu faço. Então, eu tô com a minha mente ali desenvolvendo e desenhando algo para chegar, tipo, Hermanas Podcast. Na manifestação. Tu acredita que eu daquilo. fiz sono do Hermanas Podcast e deu certo? Ai, que raiva. Aí, e também tem a parte da meditação, que é você se desligar a tua mente, correto? Essa palavra é perfeita e funciona muito bem, principalmente no momento que as pessoas dizem que isso não é meditação. Então, existe eu poderia dizer que é uma piada.
Você olhou para mim e riu, falou, isso é uma piada. Não, porque, por exemplo, as pessoas dizem que meditação não é para a mente. Né? Não dá. Mas tudo depende de como que está sendo dito. Né? Suprimir a instabilidade da consciência. A mente se movimenta em pensamentos, ideias, infinitamente. Quando você concentra, existe ali uma alteração da forma de processar as informações internamente. Quimicamente também, né? E aí vai desencadear, exato, aí vai desencadear, por exemplo, químico. Uau. E quando você vai para um atleta, por exemplo, a gente trabalha pensando nesses pontos, por exemplo. Tá. Porque ele precisa aumentar a performance verdadeiramente. Então, por exemplo, a gente faz o trabalho de aumento da capacidade pulmonar. Isso vai dar a ele mais resistência mais, sei lá, sabe? É uma coisa. Mas tem também como isso mexe no sistema biológico, no alquimia, sistema nervoso. Né? Exato. Meditação é alquimia para mim. Como é que é feito o trabalho com a mente desses atletas? E qual é a importância assim da gente estar sempre trabalhando a mente? Qual que é? Eu acho que tem alguns pontos. Primeiro, cada ser humano é muito individualizável, né? A história de cada um é diferente, né? E essa história compõe a experiência do presente. Então, eu como professor ali, eu tento entender um pouquinho disso para entender o momento presente, para a gente poder construir ali um projeto de médio e longo prazo. Tu faz uma sessão de terapia assim antes, assim, para você entender as querências dessa pessoa, ou não tem isso? Nos atletas em específico, assim. No atleta ou no executivo, a gente tem algumas conversas. Eu não chamaria de terapeuta porque eu sou psicólogo. Apenas um diálogo, assim, para saber em qual situação diálogo, ele tá. Exato, E aí, acho que esse é o ponto que um professor de meditação acaba tendo uma facilidade de ajudar a pessoa a externalizar isso com facilidade e dar uma clareza nessa direção, né? Mas esse é um processo em si que a gente faz umas conversas e a coisa começa a acontecer e aí entende como seguir, né? Ponto. E aí a gente desenvolve a forma de fazer acontecer depois daquilo.